Salve Maria e viva Cristo Rei, depois de muitas tentativas para que eu lhe ensinasse, só faltou cair um meteoro aqui em casa, então acredito que agora esse vídeo está disponível para você aprender. Damos início então à nossa aula, nossa primeira aula de teologia intensiva, Descobrindo a Fé. E de que maneira você me paga esse curso? Interagindo aqui, dando o seu joinha, o seu negativo ou até mesmo compartilhando com alguém esta aula, certo? Nós vamos falar sobre a natureza de Deus hoje e dentro desta natureza de Deus possuem outros assuntos que eu quero falar de um modo geral, todos eles aqui nesta aula. Se for de difícil entendimento a você, eu peço que você me comunique, que nas próximas aulas eu vou fragmentar esses assuntos em vídeos separados para que você entenda. O meu objetivo aqui é que, embora seja uma teologia intensiva, mas que você entenda de um modo simples e menos cansativo, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de natureza de Deus, nós entendemos quem Deus é na sua realidade. Deus, ele possui uma natureza simples. E quando eu falo desta natureza simples, eu quero dizer que Deus, ele não é fragmentado. Eu não posso dividi-lo em partes. Deus é o que ele é. Nisso nós chamamos de natureza simples. Ele não é fragmentado e ele não possui partes. Ele é um todo, ele é o que ele é. Deus, ele é uno e trino. O uno porque ele é o único Deus, não existe outro Deus além dele. Ele é supremo, ele é absoluto, Deus é uno. E trino porque ele é manifesto em três pessoas distintas, porém inseparáveis, que nós chamamos de Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como um triângulo com as três pontas, uma única forma, porém três pontas. Nós chamamos Deus também de puro ato. Talvez você já ouviu aí algum teólogo mencionar o puro ato, mas talvez você nunca entendeu o que era esse puro ato. E eu vou explicar aqui de uma forma simples, dando um exemplo para que você entenda. Como uma planta. Quando você joga semente na terra, ela precisa crescer até se tornar uma planta adulta. Porém, é diferente quando nós olhamos para uma planta adulta. Ela já passou por esse processo de crescimento até se tornar a planta adulta. Só que com Deus é diferente. Quando nós dizemos que Deus é puro ato, nós dizemos que Deus, ele não evolui. Ele não se torna mais amoroso. Ele não se torna mais bondoso. Ele não muda, aliás, ele não evolui com o tempo. Ele simplesmente é o que ele sempre foi. Nisso nós chamamos de puro ato. Deus, ele não recebe um upgrade. Deus, ele não se torna melhor com o tempo. Ele já é o melhor. Sabe aquele ditado que diz que se melhorar estraga? Então, Deus não tem mais o que melhorar. Deus nunca precisou melhorar. Deus é o que ele sempre foi e o que sempre será. Nisso nós chamamos de puro ato. Deus, ele possui a imutabilidade, ou seja, Deus é imutável. O que significa esta imutabilidade? Significa que Deus, ele não muda. Ele não sofre variações com o tempo. Ele não muda a sua essência e a sua natureza com o tempo. Ele é sempre o mesmo.
Mas, irmão Talmidim, como o Senhor me explica Deus mudando de opinião lá com Moisés em Êxodo? Aqui nós usamos um termo chamado antropomórfico. O que significa esse termo antropomórfico? Essa palavrinha tão difícil que parece um trava-língua para falar. Não é? Antropomórfico é uma linguagem que nós usamos para atribuir sentimentos humanos para Deus. Com isso, é de melhor entendimento da natureza de Deus. Mas Deus, ele não muda a sua natureza, a sua essência com o tempo. Ele é o que ele é. E com essa imutabilidade, nós entramos aos atributos de Deus, como a onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, bondade, sabedoria e simplicidade. Nós vamos desbravar agora o que cada uma dessas palavrinhas significa. Por exemplo, a onipotência. Já diz, onipotência. É um ser que possui todo o poder, que é Deus. Deus, sendo Espírito, nós não podemos enxergá-lo a não ser na pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Deus, que é Espírito, ele possui todo o poder. Tudo está ao seu alcance. Nada é impossível para ele. Tudo ele pode fazer. Nisso se caracteriza onipotência. A onisciência é porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus conhece tudo, todas as coisas. A onipresença é porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui, se você quiser um vídeo extra no meio dessa semana explicando sobre se Deus está em todos os lugares, então como ele se locomove, seria muito interessante que você aprenda sobre isso também. Mas isso significa onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A eternidade é porque Deus, ele não teve um início e não terá um fim. Acredito que aqui é um mistério, não é? Muito importante da fé. É acreditar que Deus é eterno, ele não morre. Deus, ele não tem um início e não terá um fim. Deus, ele não foi criado e ele não morre, ele não morrerá. Nisso se caracteriza eterno. Deus é eterno. A imutabilidade, que é aquilo que nós falamos antes, Deus, ele não muda. Nós, seres humanos, mudamos com o tempo, ou para melhor ou para pior. Não é? Deus, ele não tem essa variação. Ele não é um ser oscilante, que uma hora está bem, aí daqui a pouco está mal, aí, sei lá, acontece alguma coisa na sua vida que ele precise... Não. Deus, ele continua sendo o mesmo. A sua essência, a sua natureza... E aqui, quando nós falamos de natureza, nós precisamos distinguir algumas coisas. Quando nós falamos de natureza de Deus, nós estamos falando do que Deus é por dentro. E quando nós falamos de natureza divina, nós estamos falando do que Deus é como um todo. Propriamente dito. O Deus próprio. Né? Então, essa imutabilidade, nós somos seres que mudamos. Nós mudamos, ou para melhor ou para pior. Deus, ele não muda. E o céu, que faz parte da habitação de Deus, também não muda. Também é imutável. Deus é bom. Deus é bom. Quando nós falamos nesses atributos de fidelidade, bondade, sabedoria, misericórdia, amor, não é? Nós precisamos entender que Deus não aprendeu a amar. Deus não aprendeu a ser bom. É isso que nós falamos de puro ato. Deus não aprendeu nada disso.
Deus simplesmente é. Deus é a causa de tudo isso. Deus é a causa desses atributos. Deus é a causa desses adjetivos. E aqui nós vemos algo muito importante. Deus, ele não é bom porque ele passou pela maldade. Deus não é santo porque ele foi pecador. Muito pelo contrário. Deus, ele é separado de tudo isso. E é isso que nós precisamos entender. Nós aprendemos a ser bom porque a penitência do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa existência, faz com que nós aprendemos a ser bom. Porém, entretanto, todavia, Deus, ele não aprendeu absolutamente nada disso. Deus, ele é a causa disso. A sabedoria, porque Deus conhece o caminho para que o seu propósito seja cumprido em nossa vida. E a simplicidade é aquilo que nós falamos. Deus possui uma natureza simples. Ele é o todo. Ele não é fragmentado e não é separado em partes. Deixando bem claro que eu não estou fazendo propaganda para Nescafé. Bom, entendendo esses atributos, nós entramos na revelação. De que maneira Deus se revela à humanidade? Aqui nós temos a revelação natural e a revelação sobrenatural. O que significa a revelação natural? A revelação natural é porque Deus se revela na natureza. Ou seja, na naturalidade, nas coisas naturais do nosso dia a dia. Deus se revela pela sua natureza. E também a revelação sobrenatural. E aqui nós entendemos absoluto que as Sagradas Escrituras, a tradição da igreja, a igreja e Jesus Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, a morte e ressurreição, é uma revelação sobrenatural. Com tudo isso, nós entramos no último tópico, que são os nomes, não é? Mas antes vamos resumir aqui. Deus possui uma natureza simples, ele não pode ser fragmentado ou separado em partes. Deus é uno e trino, uno porque ele é o único Deus e trino porque ele se manifesta em três pessoas distintas, porém inseparáveis. Deus é puro ato, ou seja, ele não evolui, ele não cresce espiritualmente, ele não recebe um upgrade na sua vida, né? Ele não fica melhor com o tempo, ele simplesmente é. Ele é um ser imutável, ou seja, ele não muda com o tempo, ele não sofre variações. Deus é espírito. Sendo espírito, nós não o enxergamos, nós não podemos vê-lo, a não ser que seja na pessoa de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E agora nós vamos a revelação, né? A revelação sobrenatural e a natural, que Deus se revela na naturalidade e também se revela na pessoa de Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, na tradição da igreja e na igreja. E agora nós vamos aos nomes. Yud-Rei Vav-Rei, que é o tetragrama, e esse nome aparece lá para Moisés no Êxodo, significa que eu sou o que sou. O que isso significa? Significa que Deus, ele não precisa da ação humana para existir. Se um dia a humanidade se extinguir, se um dia o ser humano deixar de existir, Deus, ele sempre existirá. Ele não precisa do ser humano, ele não precisa de uma força externa, ele não precisa até mesmo que nós acreditemos nele para que ele exista. Ele simplesmente existe. Pai. Este nome Pai, ele determina o relacionamento especial de Deus para com Jesus.
e a todos aqueles que creem em Jesus, né, também recebem este relacionamento especial de filhos de Deus. E Senhor. O Senhor aqui indica que Ele é o dominador, ou seja, Ele é aquele que rege todas as coisas. Ele é o dono, o Senhor de todas as coisas. Nós entendemos que tudo que existe foi por intermédio dele, e o que dele não proveio não existiria, né? É o que está lá em João capítulo 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E tudo aquilo que foi feito por intermédio dele. Olha que interessante, né? Bom, essa primeira aula nós estamos no fim. Eu não quero que seja tão longo para que você aprenda e quero que você assista até o final. Na quarta-feira nós iremos falar sobre a natureza de Jesus Cristo e a sua divindade. E, como eu te disse, dentro desse tópico existem outros assuntos que, se for de difícil entendimento a você, eu vou separar em aulas, né, distintas sobre cada tópico para que você aprenda. Mas, se este modo de ensino estiver bom para você, então eu continuarei fazendo desta forma, ok? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido. Espero que esta aula sobre a natureza de Deus seja de bom proveito a você. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo à aula intensiva de teologia católica, descobrindo a fé. Lembrando então que quarta-feira agora, nós teremos a segunda matéria de Cristologia, a natureza e a divindade de Cristo. Ok? Que o Senhor nos abençoe.